Oi pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. Pessoal, como a gente estava vendo antes da quarentena, aqui está uma pequena recapitulação do que? Números inteiros. Então, o que são os números inteiros? Os números inteiros estão aqui nessa reta numérica e quem que está dentro do conjunto dos números inteiros? Todos os números negativos passam pelo zero e todos os números positivos. Aqui nós temos a origem. Da origem à esquerda, localiza-se todos os números negativos. Da origem à direita, localiza todos os números positivos. Não esquecendo que a representação do conjunto dos números inteiros é a letra Z. Outra coisa, eu não preciso ter o sinal de mais para mostrar que um número é positivo. Por exemplo, mais 3 é igual a 3. Esse 5 é igual a mais 5. Quando não tem nenhum sinal na frente do número, significa que eu tenho um mais invisível na frente do número. Lembram? Só que o menos 5 é igual a menos 5. O menos 1 é igual a menos 1. O que a gente havia falado também antes da quarentena? Que quando existir um sinal positivo, e eu me refiro a que o número é positivo, eu vou dizer sempre que eu tenho Bom, pessoal, agora na aula de hoje, nessa improvisação que eu fiz aqui, eu vou explicar para vocês a adição de números inteiros. O que quer dizer adição de números inteiros? Nós vamos juntar o que a gente tem. Então, nós vamos juntar os números positivos e nós vamos juntar os números negativos. Não necessariamente nessa mesma ordem. Para que a gente faça isso de maneira correta, existe uma regra. Eu vou ensinar para vocês das duas formas. Pela regra e pelo processo prático que eu uso sempre. Qual que é a regra da adição de números inteiros? Detalhe, sem parênteses, porque a hora que tiver o parênteses eu vou explicar de uma outra forma. A regra diz assim, quando os sinais forem iguais, o que a gente vai fazer? Somar. Sinais iguais, soma. E quando os sinais dos números forem diferentes, o que a gente vai fazer? Subtrai. O que é subtrair? Menos. Detalhe, e permanece o sinal do número maior sempre, tá? Próximo vídeo vai ter os exemplos. Vai. Agora a gente vem no quê? Nos exemplos de adição de números inteiros. Então, olha só, eu tenho menos 3 com menos 2. Menos 3 com menos 2, os sinais são iguais ou são diferentes? São iguais. Qual é a regra para quando os sinais forem iguais? Soma. Então, o que a gente vai somar? O 3 com o 2. Quanto que é 3 mais 2? 5. E permanece o sinal do maior. Qual é o maior número aqui? O maior, pessoal, em quantidade, tá? Quem que é o maior? É o 3 ou é o 2? É o 3. Qual é o sinal do 3? Menos. Então, permanece menos. O outro exemplo, eu tenho menos 1 com mais 8. Os sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes. Menos é diferente de mais. Qual é a regra que a gente usa quando os sinais forem diferentes? Subtrai. O que é subtrair? Menos. Então, eu tenho 8 menos 1. Quanto que vai dar 8 menos 1? 7. E qual é o sinal que vai ficar ali? O sinal do maior. Quem é o maior? O 8. Qual é o sinal do 8? Positivo. O outro exemplo, eu tenho menos 2 com mais 6. Os sinais são iguais ou são diferentes?
são diferentes. Qual é a regra para quando os sinais são diferentes? Subtrai. O que é? Bom, já deu tempo de vocês resolverem. Vamos lá ver embora quem acertou. Você vai poder usar a regra que você quiser. Se você quiser usar a regra dos sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai, ótimo, tá tudo certo. Se você não quiser usar, se você quiser usar a regra do menos eu devo, mais eu tenho, tá tudo certo também. O final é que as duas respostas batam, tá? Que o meu resultado bata com o seu e é isso que nos importa. Bom, eu tenho aqui, ó, menos 30 com mais 40. Como que você acha que vai ficar a nossa vida? Eu devo 30 e eu tenho 40. Vai ficar como? Vou ficar com 10, professora. Muito bem. Vai ficar com 10. Lembrando, eu não preciso ter o sinal de mais para mostrar que meu número é positivo. Porém, se meu número for negativo, eu tenho obrigação de colocar que ele é menos. Tá joia? Eu tenho 20. Ó, eu não tenho nenhum sinal aqui, mas invisível tem um sinal de mais. Vocês lembram disso que eu falei, né? Então, eu tenho 20 e devo 60. Como que vai ficar a nossa situação? Ah, vou ficar devendo 40. Joia. Eu devo 1000 e eu tenho 31. Cara, e agora? Agora você vai lá no cantinho do teu caderno, sabe? Ó, sinais iguais ou diferentes?